Muito boas noites a todos. Quero, em primeiro lugar, felicitar todos os eurodeputados eleitos nesta noite, independentemente da formação partidária por que se tenham apresentado. Quero felicitar também todos os portugueses que entenderam que era importante ir votar nestas eleições. Infelizmente, foi uma minoria que se entendeu associar a esta eleição para o Parlamento Europeu. Julgo que nesta fase da vida do nosso país, bem como da Europa, teria sido importante que o país tivesse tido uma mobilização maior para estas eleições. Mas as coisas são como são e espero que todos aqueles que forem eleitos com o escrutínio desta noite possam defender Portugal e o espírito europeu em Bruxelas. Quero também felicitar o Partido Socialista pela vitória eleitoral que teve esta noite. Não é possível em eleições haver muitos a ganhar, só há um que ganha, foi o Partido Socialista que ganhou estas eleições e, portanto, felicito o Partido Socialista por essa vitória eleitoral. A Aliança Portugal ficou, evidentemente, aquém das suas expectativas. Perdemos estas eleições e eu quero, no que me toca, reconhecer a responsabilidade política por este resultado. Creio que quer o nosso cabeça de lista, Paulo Rangel, quer do lado do CDS-PP, o Nuno Melo, fizeram uma grande campanha e honraram-nos muito na forma como defenderam a Aliança Portugal nestas eleições. Julgo que, a seu tempo, cada um dos partidos fará, com certeza, a leitura mais detalhada dos resultados destas eleições. Quero, em todo o caso, dizer, desde já, que nem a derrota da Aliança Portugal foi tão grande quanto se prognosticou, nem a vitória do Partido Socialista foi tão folgada quanto foi anunciado. Quero também manifestar, desde já, alguma preocupação pelo facto de forças políticas que são consideradas eurocéticas e manifestamente divergentes de um espírito de construção do projeto europeu, responsável e solidário como aquele que tem vindo a ser trilhado nos últimos anos, tenham obtido uma expressão eleitoral, em termos percentuais, tão elevada. Julgo, no entanto, que, como há pouco referi, que as leituras, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional, a extrair destes resultados, deve ser feita, não esta noite, mas nos dias subsequentes e com o cuidado e o critério que se impõe. Quero, finalmente, dizer, como o fiz durante toda a campanha eleitoral, que o Governo tem noção clara de qual era o objeto destas eleições. Eram eleições para o Parlamento Europeu. E disse-o durante a campanha, e volto a dizê-lo esta noite, amanhã de manhã manterei, como Primeiro-Ministro, a minha missão, que é de conduzir até às próximas eleições legislativas o Governo que lidero e que é formado pelo PSD e pelo CDS-PP, de modo a devolver aos portugueses as expectativas legítimas que eles têm relativamente ao futuro. Nós sabemos que nestes 3 anos de grandes dificuldades, porque passamos e porque ainda muitos portugueses passam, nós construímos um horizonte de futuro para Portugal que muitos prognosticaram que seria impossível de alcançar. A verdade é que a nossa economia está a crescer,
que o desemprego está a diminuir, e isso significa que todo o trabalho que temos de fazer nos próximos meses será, com certeza, para intensificar essa recuperação e para dar, portanto, aos portugueses, em particular àqueles que ficaram desempregados, uma perspectiva muito real de recuperação da sua vida e de normalização da sua situação. A missão deste Governo é, portanto, como já foi mais do que uma vez afirmado, levar a sua legislatura até ao fim em nome da estabilidade que o país precisa para ser bem governado e governar de acordo com aquilo que foi o mandato que recebemos dos portugueses. Creio que hoje ficará bem claro para todos que aqueles que entendiam que as eleições europeias poderiam ser um plebiscito relativamente ao governo e de que as eleições legislativas se iam decidir durante o dia de hoje, mostraram estar profundamente equivocados. E, portanto, com a serenidade que nos é habitual e com o sentido de responsabilidade que temos partilhado, não deixaremos de, ao nível do Governo e, com certeza, ao nível da Assembleia da República, levar por diante esta missão importante que os portugueses nos confiaram. A primeira parte está cumprida. Foi sair do programa de assistência económica e financeira. A segunda parte está ao nosso alcance, que é devolver uma esperança efetiva a Portugal, às portuguesas e aos portugueses. Muito obrigado. Muito boa noite. Agora, com os resultados efetivos já publicados praticamente na íntegra, é possível fazer uma análise mais rigorosa dos resultados. Eu destacaria, pela minha parte, 7 pontos. Em primeiro lugar, em democracia, por um voto se ganha, por um voto se perde. O Partido Socialista teve mais votos, a Aliança Portugal teve menos votos. É nosso dever democrático cumprimentar o Partido Socialista pelos resultados que obtiveram, que são diferentes dos resultados que anunciaram. Em segundo lugar, quero, nesta circunstância de a Aliança Portugal ter tido um resultado desfavorável, assumir a responsabilidade política que me cabe nesse facto. Porque se há uma certeza que eu tenho, é que quer o Dr. Paulo Rangel, quer o Dr. Nuno Melo, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para poderem ter hoje um resultado melhor. Em terceiro lugar, quero chamar a atenção que a abstenção triunfou sobre todos os concorrentes às eleições. E triunfou largamente. 2/3 dos portugueses não foram votar. 1/3 dos portugueses foi às urnas. E daqui a reflexão que considero pertinente fazer é uma lição de prudência. É precipitado considerar que estes resultados são definitivos quanto às eleições legislativas, como alguns se apressaram a fazer, pela simples razão de que estes resultados incidem sobre 1/3 do colégio eleitoral. E as pessoas que ficaram em casa, que não quiseram com isso dar um sinal de apoio aos partidos que sustentam o governo, mas também não quiseram com isso dar um sinal de apoio à oposição, devem ser respeitadas na opção que fizeram, apesar de o voto constituir um dever.
Quando 2/3 dos eleitores ficam em casa, o fenómeno não é exclusivamente português, mas interessa-nos a análise no nosso país. Isso diz alguma coisa sobre o que as instituições europeias têm de progredir do ponto de vista da confiança, mas também, como sabem, pela mera determinação dos números, quando há menos gente a votar, os fenómenos políticos conjunturais ganham mais expressão. Gostaria de, em quarto lugar, dizer alguma coisa sobre a diferença entre o Partido Socialista e a Aliança Portugal. O Partido Socialista terá ganho as eleições com uma percentagem que andará pelos 32% ou talvez um pouco menos. Para quem pediu uma maioria absoluta, quis fazer destas eleições uma primeira volta das legislativas, apresentou um programa de governo. É certo que venceram as eleições, mas não me parece que seja razoável qualquer triunfalismo. O resultado da Aliança Portugal é fraco, é indiscutível que é. O resultado do Partido Socialista é forte, não me parece que seja. De modo que eleições europeias são eleições europeias, é preciso tirar as lições devidas, mas as eleições legislativas serão as eleições legislativas. Queria, em quinto lugar, cumprimentar não apenas todos os deputados europeus eleitos, como as forças que, efetivamente, verificaram ter um crescimento, a CDU, por um lado, e o MPT e o seu cabeça de lista, por outro. Gostaria, como já fiz, de agradecer aos candidatos da Aliança Portugal e a todos os eleitores que foram às urnas dar-nos apoio. Tenho a certeza que os deputados eleitos honrarão essa confiança. Quero ainda sublinhar que me parece preocupante que os partidos do chamado arco da governabilidade tenham, nesta noite de eleições europeias, num país com tantos problemas e com agentes políticos que contraem as responsabilidades proporcionais a esses problemas, a verdade é que os partidos do arco da governabilidade tiveram um resultado bastante inferior àquele que é a sua tradição. E isso não é apenas uma lição para nós, mas também é uma lição para o principal partido da oposição. Por fim, não quero deixar de assinalar que no plano europeu, de acordo com as primeiras indicações, o partido maioritário será o Partido Popular Europeu. O partido maioritário será o Partido Popular Europeu, quer o PSD, quer o CDS são membros do Partido Popular Europeu. Teremos certamente bons aliados para o interesse de Portugal no partido que ganhou, tudo indica, o maior número de lugares no Parlamento Europeu. E isso parece-me também relevante. Para terminar, queria apenas dizer, como sabem todos os democratas, há dias melhores e há dias piores. Hoje não foi um dos dias melhores. Nós continuaremos a lutar por aquilo que acreditamos que é justo e que é necessário para a defesa de um bem comum maior chamado Portugal. Muito obrigado a todos. Como estava combinado, nós responderemos a algumas questões. São 3 questões para cada um. Creio que a primeira pertence, de acordo com o sorteio que foi feito, foi a indicação que me deram à SIC. Boa noite, gostava então de perguntar, já agora, porque parte do discurso já respondeu algumas dúvidas que pairavam, nomeadamente quanto ao futuro da coligação, tendo em conta estes resultados. Portanto, eu gostava de fazer uma pergunta
sobre uma declaração que acabou de ser transmitida agora do PCP. Jerónimo de Sousa acabou de anunciar que vai apresentar uma moção de censura ao governo. Eu respondo com brevidade, não é a primeira vez. Creio que praticamente todos os partidos da oposição durante estes 3 anos apresentaram moções de censura ao governo. É uma prática que se vem banalizando. Julgo que o facto de o governo dispor de uma maioria absoluta no Parlamento transforma um pouco essas iniciativas em iniciativas mais do interesse dos partidos do que propriamente do país, mas cá aguardaremos pela apresentação da dita moção de censura, na certeza, porém, de que me parece que estão profundamente equivocados os partidos que julgam que o país deseja uma crise política ou eleições antecipadas. Talvez o Dr. Paulo Portas possa responder a esta segunda questão. Eu respeito absolutamente o voto de cada português, uma vez que ele é emitido. Ou seja, não há votos de primeira nem votos de segunda. O MPT terá eleito um deputado, teve uma votação significativa. Eu não vou qualificar os eleitores que escolheram o MPT. Escolheram-no livremente. Também não vou considerar que é um fenómeno definitivo. Devemos ter respeito pelas pessoas que acabaram de votar. O que eu sublinho é que os partidos do arco da governabilidade, que em Portugal assumem a responsabilidade de tomar decisões, o PSD, o PS e o CDS, tiveram uma votação que, se devidamente analisada, significa uma redução de força face àquilo que é a tradição. Eu acho que todos devemos pensar nisso. Pela minha parte, seguramente farei. Certamente, o Primeiro-Ministro, pelo que disse, a mesma coisa. Agora, nós não deixamos de cumprimentar o Partido Socialista pela vitória que teve, porque teve. Bastaria que fosse um voto a mais. Chamamos a atenção que aquilo que as pessoas ouviram às 8 da noite não é confirmado pelos factos do ponto de vista da dimensão das coisas. Indicações. Nenhuma derrota é saborosa. Nós, obviamente, preferíamos ter ficado em primeiro lugar. Eu devo dizer que não acolho, compreendo a sua pergunta, mas não acolho esta ideia de somar o PS e o MPT, porque se os eleitores que escolheram o MPT quisessem ter votado PS, podiam tê-lo feito. Se verificar geograficamente, agora que as freguesias estão contadas, verificará que em concelhos onde o PSD é maioritário ou o CDS é maioritário, a votação do MPT foi importante. Isso é certamente também um sinal para nós. De modo que eu não faria essas leituras apressadas. Apenas posso dizer-lhe que, evidentemente, não é impunemente que a Europa passa pela crise das dívidas soberanas, não é impunemente que aconteceu o que aconteceu nos últimos 3 anos, não é impunemente que um país vive em estado de exceção como Portugal viveu, não é impunemente que um
Governo é obrigado, para atingir o objetivo essencial, que é livrar Portugal do resgate e recuperar a nossa autonomia, a tomar as medidas que tivemos que tomar. E, portanto, eu compreendo, em certo sentido, embora não partilhe, porque votei na Aliança Popular, a tristeza de muita Aliança gente. Portugal. A Aliança Portugal. Eu compreendo essa tristeza e essa desafetação da política. Mas, repito, os eleitores são os primeiros a saber distinguir muito bem o que são eleições legislativas do que são eleições europeias. Carla Moita, TVI, a minha pergunta é para os dois, se me entenderem. Apesar de considerarem que esta derrota não foi tão dura como alguns esperariam, é um facto que a esquerda está em maioria claramente no final desta ato eleitoral. Se os dois estão preparados para gerir a pressão que recai sobre a coligação até às eleições legislativas, a pressão da esquerda e, enfim, das forças sociais. Quando se perde, perde-se. E, portanto, não há que estar a retocar a pintura. Seria muito mais confortável sair destas eleições com uma vitória eleitoral. Evidentemente que um governo que passou pelo que este governo passou nestes 3 anos é um governo que está bem preparado para lidar com todas as pressões. Não, posso responder, não vá depois dizer que eu não quero responder. Posso responder, mas eu estou a respeitar um acordo de... Mas se quiser, digo-lhe alguma coisa. Basta que faça a mesma pergunta que a anterior. A anterior era para os dois. Muito bem, então se quiser que eu lhe diga uma coisa simples, é assim. Os dois partidos têm o compromisso de levar esta legislatura até ao fim. E eu não creio que numa eleição em que 2/3 dos portugueses ficam em casa, se possa dizer que há aqui um voto a pedir eleições antecipadas. Há muitos sinais de preocupação que devem ser lidos pelos agentes políticos. Agora, é muito difícil poder dizer que com 2/3 dos portugueses em casa há aqui uma vontade de roubar o governo, fosse ele qual fosse. Aliás, nunca eleições europeias, como aliás, nunca eleições autárquicas, exceto uma vez, e porque um primeiro-ministro decidiu sair, conduziram a esse tipo de consequências políticas. Agora, quanto ao mais, as questões das eleições legislativas hão de ser analisadas pelos dois partidos no momento próprio e no fórum adequado. Queria perguntar aos dois líderes partidários, na sequência das perguntas colocadas pelos meus colegas. Esta é a segunda derrota consecutiva em atos eleitorais. Aconteceu nas autárquicas, tanto um partido como o outro perderam. Acontece agora nas europeias. Normalmente, usando aqui a linguagem futebolística, depois de 2 cartões amarelos, há uma consequência depois disso. Não estou a falar de moção de censura a nível partidário no Parlamento, mas estou a falar da censura que os portugueses, pela segunda vez consecutiva, apresentam à coligação do governo. Queria perguntar como é que se sentem como duplamente colocados. Eu posso responder a essa questão. Em primeiro lugar, eu julgo já ter respondido parcialmente à sua questão quando referi que o resultado das eleições europeias, como de resto o resultado das eleições autárquicas, não pode ser extrapolado para o plano nacional e legislativo. Não significa que não tenha consequências políticas e que não evidencie um distanciamento face aos partidos que compõem o governo e que apoiam o governo, isso é evidente, mas a extrapolação de que, portanto, tendo tido 2 maus resultados em eleições que não são legislativas, colocam os 2 partidos que suportam o governo em grandes dificuldades para as eleições legislativas, é uma extrapolação que eu acho que é muito prematura e perigosa até. Na verdade, eu creio que estes resultados mostram, usando a sua imagem, que todas as possibilidades estão em aberto para as próximas eleições legislativas. Em particular,
Em particular porque a diferença entre os dois partidos que apoiam o Governo e o principal partido da oposição é, afinal, contados os votos, bastante menor do que aquilo que começou por ser anunciado nesta noite eleitoral. Mas, em segundo lugar, porque parece claro que o Partido Socialista, que se posiciona como partido alternante, não concitou, não mobilizou uma força eleitoral significativa em torno das suas propostas, que iam, essas sim, para além das eleições europeias. Estavam já a ser formuladas tendo em vista as eleições legislativas. E, sendo assim, eu diria que este resultado para o Partido Socialista, que apresentou um pré-programa de governo legislativo, é que ficou muito aquém, com certeza, de quem pensaria poder estar a disputar antecipadamente as eleições legislativas. Eu gostava de lhe dizer que, num país que entrou num resgate de grande dimensão e que perdeu a sua autonomia e passou a ter aquilo a que eu chamei, durante muito tempo, um co-governo com os credores, porque dependíamos deles absolutamente para poder sobreviver como país, com toda a franqueza, a nossa primeira preocupação não é ganhar eleições, é evitar que Portugal continue numa situação dessas. E foi esse o centro do trabalho que fizemos. Por mais que haja legítimas razões de insatisfação ou de incompreensão. De qualquer forma, eu acho que é preciso ser humilde na vitória e natural na derrota. Nós perdemos e assumimos isso com naturalidade. Parece-me que o Partido Socialista escolheu a euforia e não o cuidado na leitura dos resultados, mas isso já é matéria para comentadores. Há uma coisa, em todo caso, que eu lhe lembro. Nas últimas eleições europeias, o Partido Socialista teve 26%. Uns meses depois, ganhava as eleições legislativas. É verdade, perdemos 2 eleições. Mas olhe que o provérbio não é definitivo. Pode haver 2 e não haver 3. Não significa um tremendo fracasso para os políticos e não significa também um sinal de alerta de que o nosso sistema eleitoral e partidário necessita de uma reforma profunda que eventualmente estará a ferir de morte? Eu não creio que o nosso sistema político esteja ferido de morte e, portanto, percebo o contexto da sua pergunta. Há resultados nas eleições de hoje que têm de ser analisados com mais prudência e de forma mais aprofundada. Como o Dr. Paulo Portas teve ocasião de salientar, julgo que há um aspecto que não passará despercebido, com certeza, nos principais partidos, é o facto de aqueles que têm trânsito de governo pela primeira vez ficarem significativamente aquém de um resultado que permitiria atingir cerca de 2/3 do Parlamento. E, portanto, se extrapolássemos o que não é possível, este resultado para efeitos nacionais, o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o CDS-PP, em conjunto, tiveram um resultado que ficou muito aquém daquilo que é normalmente o resultado destes 3 partidos somado. Mas, evidentemente, em primeiro lugar, há que ter em conta o elevadíssimo nível de abstenção que cria uma distorção nestas análises. E, portanto, qualquer análise serena não pode deixar de ter em conta, em primeiro lugar, o elevadíssimo nível de abstenção. E, em segundo lugar, o facto de, em Portugal, nós termos vivido circunstâncias muito excepcionais também. Julgo que isso é uma boa razão para justificar, por exemplo, que uma parte significativa dos portugueses não se tenha mobilizado também com esta eleição. É verdade que as eleições para o Parlamento Europeu normalmente têm registado níveis de abstenção desta grandeza. Mas seria de esperar que, numa altura em que Portugal inicia um novo ciclo,
que é um ciclo de maior virtuosismo do que aquele que acabámos de encerrar, pudesse haver uma maior mobilização dos cidadãos para este ato eleitoral. Apesar de tudo, o que se passou aqui teve muito que ver também com o que se passou na Europa ao longo destes últimos 3 anos. E, nesse sentido, sim, há muitas lições a tirar e elas devem ser tiradas com humildade e sem qualquer euforia. Mas não diria que o nosso sistema político estivesse num estado como aquele que descreveu, embora seja importante que todos os políticos saibam ler, evidentemente, os sinais de mobilização do eleitorado, em particular quando se discute o caminho da Europa de que Portugal faz parte. Disse-o durante a campanha e volto a dizê-lo. A generalidade dos portugueses não se apercebe com frequência da enorme importância que tem a nossa inserção europeia. E não estando em causa sair da Europa ou do projeto do euro, na verdade, o que se decide hoje na esfera europeia é muito mais relevante para Portugal, para cada um dos países que compõem a União Europeia, do que a generalidade dos seus cidadãos apercebe. Mas talvez aproveite esta oportunidade para devolver também à própria comunicação social essa responsabilidade. Eu creio que, além dos agentes políticos, também a mediatização, que é característica das nossas sociedades, tem alguma responsabilidade em certo alheamento que os cidadãos têm de certos fenómenos. Julgo que essa reflexão também deveria ser feita pela própria comunicação social. Obrigado. Não acrescentaria mais nada à sua pergunta e à resposta que já foi dada, senão a de corrigir uma palavra. Ferido, sim, ferido de morte. Graças a Deus, não. Porque o sistema em que nós vivemos, tanto na Europa como em Portugal, é um sistema de liberdades políticas. E eu não quero viver noutro. Obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado. Vamos boa ao noite trabalho. A todos.